convidar todos agora para fecharem os olhos, colocarem os 2 pés no chão, alinharem a coluna. E vamos trazer atenção por 1 segundo para a sua respiração. Só observe o ar entrando, o ar saindo pelas suas narinas. Ele preenchendo todo o seu corpo. Deixe que qualquer pensamento passe. Não se agarre a eles. E respira. Aos poucos vão abrindo os olhos, vou voltando a presença aqui para o auditório. Agora sim, né? Vocês podem me escutar um pouco mais presentes, como nossa anterior palestrante comentou. Eu sou a Tati, como a Pri apresentou. E como o João comentou, eu sempre questionei por que na escola não se ensinam sobre alimentação. É interessante isso, é a única coisa que a gente tem que fazer para ficar vivo e não ensinam isso, a gente ensina um monte de matéria, menos alimentação. Eu com 11 anos de idade, eu resolvi parar de comer carne vermelha, minha mãe quase teve um surto, mas eu resolvi parar de comer carne. E sempre busquei uma alimentação mais saudável. Mas achava que eu estava fazendo uma alimentação super saudável. Mais tarde eu virei realmente vegetariana, depois eu virei vegana, para quem não sabe o que é vegano. Eu não uso nada de origem animal, não me alimento de nada de origem animal. E quando a gente vira vegano, não sei se vocês entendem um pouco disso, a gente fica os malucos por rótulos. A gente começa a ver tudo quanto é rótulo para ver se não tem nada de origem animal naquele rótulo. E naquele momento, quando eu comecei a olhar os rótulos, você vai lá na internet, você pesquisa, o que é isso? Será que é de origem animal, o que não é? E aí você começa a ver, nossa, essa substância é cancerígena, essa substância foi abolida lá fora na Europa e aqui no Brasil é permitido. E você fala, uau, eu consumi esse produto faz tanto tempo. E aí você começa a ficar maluco, né? Porque você fala assim, peraí, onde eu estava dormindo, que eu não tinha percebido que eu estava ingerindo, não só dentro do meu corpo, mas também na minha pele. A gente esquece que a nossa pele é nosso maior órgão. E a gente coloca um monte de substância nelas também. E essas substâncias, elas vão intoxicando o nosso corpo e fazendo com que ele não funcione corretamente. E aí foi aí que eu fui parar na alimentação crudívora, que é uma alimentação crua, orgânica, natural. E eu vi que se a gente voltasse a uma alimentação simples, a gente ia conseguir desintoxicar o nosso corpo. Mas a minha história mesmo, ela começa em 2010, quando meu ex-marido, ele teve um câncer e a gente ficou desesperado, né? E a gente começou a buscar tudo quanto é tipo de solução de cura. Esse câncer teve várias reincidivas. Meu ex-marido se alimentava normalmente, como uma alimentação convencional, como todo mundo conhece. E em 2013, que foi que eu conheci o crudivorismo, eu comecei a praticar aqueles sucos verdes, né? Sucos vivos. Comecei a comer mais alimentos crus, in natura, orgânicos. Tirei todos os industrializados da minha vida. E ele achava tudo uma besteira. E em 2014, eu já estava praticando essa alimentação e o câncer dele voltou. E aí ele praticou por 2 meses essa alimentação e em 2 meses o câncer dele regrediu e as células metastásicas sumiram do tumor dele. E a partir dali, eu vi que eu tinha que passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, de quando a gente traz a alimentação de novo para o simples, o nosso corpo não é que ele se cura, ele simplesmente volta ao estado natural, nosso corpo é perfeito. Nosso corpo ele já desintoxica automaticamente. E aí, a partir daí, eu falei, eu preciso passar essa mensagem. E nós desconectamos com a alimentação. A gente desconectou com a alimentação, o que a gente fez? A gente colocou a nossa saúde na mão do outro, na mão da indústria, na mão da farmácia. A gente esqueceu como é que se alimenta, a gente se esqueceu, porque... Vamos lá de novo na Revolução Industrial, quando a gente precisou olhar para fora e evoluir, fazer um monte de coisa, a gente deixou tudo na mão da indústria.
né? Eu sempre comento aqui sobre Pasteur e Koch, não sei se vocês conhecem esses dois cientistas, né? O Pasteur deve ser o queridinho da indústria farmacêutica, porque ele trouxe a teoria dos germes que falava que, olha, não se preocupe com a sua saúde, come o que você quiser. Não falou exatamente isso que eu que estou falando, tá? Mas ele falou que eram os germes que causavam as doenças. Não eram você que tinha que se alimentar corretamente. E Koch, que era um cientista que eu acho que era meio rivalzinho dele da época, falava ao contrário. Ele falava, se você tiver um corpo equilibrado, nenhuma doença vai entrar no seu corpo. E é óbvio que Pasteur foi mais, gostaram mais dele, que a indústria farmacêutica adorou ele, né? E o Koch foi esquecido. Como que a gente se conecta novamente, né? É a gente tomando responsabilidade sobre a nossa saúde novamente. A gente tomando responsabilidade que só a gente pode se curar, só a gente tem essa responsabilidade. E como que meu ex-marido conseguiu se curar, né? O que acontece? Vocês sabem por que a gente tem que fazer exame em jejum de sangue, por exemplo? A gente só tem que fazer exame de sangue em jejum porque a comida aciona um processo anti-inflamatório no nosso corpo, que faz com que todos os anticorpos aumentem, né, entrem em leucocitose, e aí dá um falso negativo de que você está com um processo inflamatório. Isso foi descoberto pelo Dr. Paul, que eu não sei falar o nome dele muito bem não, mas é um alemão, e ele descobriu que quando você ingere qualquer alimento que não seja natural do seu corpo, puro, porque qualquer natural, o que eu falo que é natural? Por exemplo, uma fruta, ela é o mesmo DNA que o seu, se você for pensar, muda só algum cromossomo, alguma coisa assim. Você é quase uma banana. Você sabe disso, porque é tudo parecido, a gente veio tudo da mesma fonte, dos mesmos átomos. A partir do momento que qualquer coisa esteja diferente, o seu corpo ele não reconhece e ele aciona os anticorpos e fazem com que todos os anticorpos, ao invés de ir lá estar curando uma dor de garganta, uma unha encravada, sei lá, qualquer coisa, uma micose na sua unha, ela vai estar toda hora levando esses anticorpos para a sua digestão. Uma alimentação natural, ela também alcaliniza o nosso corpo. Nosso corpo ele tem um pH de 7,4, mais ou menos. Quando você ingere uma alimentação que ela não seja natural, ela acidifica o seu corpo tem que fazer um processo muito forte para poder voltar ao equilíbrio de 7,4. E tirando que uma alimentação natural, como disse o Luciano, que a gente perde com as pessoas, né, Pocotó, 15 minutos de vida, uma alimentação natural, ela faz com que você ganhe vida. Porque você não perde as suas enzimas que tem no seu corpo, e eu vou explicar um pouquinho melhor. Na alimentação natural, nós não aquecemos uma comida mais que 42 graus. É como se a gente observasse o sol, e tudo que fosse acima de 42 graus a gente não esquenta, porque senão perde as propriedades daquela comida, daquele alimento. Ele começa a perder a energia igual a nossa, e a gente não reconhece aquele alimento. A gente classifica os alimentos energeticamente por 4 tipos. O primeiro são os biogênicos, que são os alimentos que são germinados e brotos, são os alimentos vivos que a gente chama. O segundo são os bioativos, que são os alimentos crus in natura, legume, verdura, fruta. O terceiro são os bioestáticos, que são aquela comidinha saudável que você come, mas é cozida, tá? E os biocídios são alimentos que não existem. Aqueles alimentos que não existem, você não reconhece eles, né? Um refrigerante, por exemplo, você olha os ingredientes, não tem nada naquele refrigerante que seja natural. Você pega um salgadinho, não tem nada naquele salgadinho que tem lá batata, mas a batata foi frita, ela já foi transformada e seu corpo não reconhece. Voltar aqui na aula de biologia para vocês entenderem um pouquinho o processo de como o corpo funciona. Aqui está o nosso sistema digestório. Então, imagina que você vai no self-service e você tem que escolher entre uma beterraba cozida e uma beterraba crua. Olha o que o seu corpo faz. Quando você vai lá e escolhe a beterraba crua, raladinha, o seu corpo ele faz um checklist. É como se ele entrasse aquela beterraba, aí o seu sistema digestório recebe aquela beterraba, aí ele manda um comando para o cérebro, porque ele vê o checklist e fala, ó, tem vitamina tal, 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 tal. Beleza, é uma beterraba. Ele manda o comando para o cérebro, olha, fica tranquilo, não manda nenhum anticorpo para cá, porque eu reconheci, né? Porque o nosso corpo ele tem um checklist divino só, ele não tem um checklist atualizado aí com porcaria. E aí ele dá o ok. Quando você vai lá e acha que você está comendo uma coisa saudável, isso porque é só cozida. Eu não estou falando de alimentos que não existem, tá? Só para você ver o que o corpo faz.
você ingere uma beterraba que não seja cozida. Só porque cozinhou, algumas vitaminas foram perdidas. As enzimas digestivas foram perdidas. E aí o seu corpo dá um alerta. Aí ele manda um comando lá para o cérebro e fala assim, olha, é o seguinte, tem uma beterraba aí, ela está jurando de pé junto que tem beterraba, que é uma beterraba, parece que é uma beterraba, mas está faltando alguma coisa. Então, vamos ficar de alerta, manda os anticorpos para cá, porque pode ser que não seja uma beterraba, a gente vai ter que atacar. E aí, você está com, sei lá, com um cisto no ovário, está com dor de ouvido. E aí os anticorpos, ao invés de ir para esses lugares, estão toda hora em alerta na sua alimentação. E a gente não para de comer. Tem gente que come até de madrugada, que é o único horário onde nós devíamos estar pelo menos descansando para o seu corpo desintoxicar, né? E aí eu vou falar o seguinte, o que se come? Porque aí eu falo tudo isso, né, e todo mundo fala, meu Deus, e agora? O que eu vou comer? Se eu não posso comer comida cozida, se eu não posso comer nada que é industrializado, o que eu vou comer? E aí quando a gente fala que é vegetariano, as pessoas também acham que a gente só come isso, né? Fala assim, ela só come isso, isso eu não vou conseguir fazer, então é melhor ficar doente mesmo, porque eu não vou conseguir comer só isso. Não, gente, vocês são empreendedores, não é isso? Eu sou empreendedor de alimentos. Então, a gente cria muita coisa. Dá para se fazer muitas coisas. Aqui são pratos salgados que eu faço, e eu fazia, e eu aprendi a fazer porque eu queria ajudar o meu ex-marido. Meu ex-marido, ele não conseguia comer nada, ele não comia nem salada. E aí, quando ele viu que aquela comida curou ele, eu peguei e quis ajudá-lo, e aí eu comecei a criar um monte de coisa. Ele falava, estou com vontade de comer lasanha. Eu falei, então tá bom, peraí que eu vou fazer lasanha. E fazia queijos. Eu enganava a mente dele, porque a mente dele, é bom enganar a mente, né? Você engana a mente, aí a pessoa olha, uau, uma lasanha. E aí o corpo se nutre, e o corpo fala, uau, não é o mesmo gosto. Não vou dizer que é igual, mas é novos sabores, né? Aqui, só para vocês verem, aqui são sobremesas incríveis, sem açúcar, só de frutas, e são incríveis. Aqui, pizzas. Sim, a gente não cozinha o alimento, a gente não assa um alimento, mas a gente desidrata massas. Aqui no Brasil ainda é muito novo isso, mas eu tenho um desidratador que você pode desidratar no sol, como os antigos faziam. Então eu faço massas solares, massas desidratadas. Aqui chocolate, tem gente que acha que vegano não come nem chocolate, né? Nossa, o chocolate puro mesmo, ele não tem nada, ele é simplesmente, né, cacau. Né, você vai colocar o cacau lá, tudo, você não tem leite, você não tem açúcar, né, você vai usar frutas secas, tâmaras, né, para adoçar. Aqui pães, que eu faço, queijos incríveis de castanhas, de muitas coisas. E por onde começar? Eu não vim aqui para, as minhas palestras, elas não são para desmotivar as pessoas, são para mostrar para as pessoas que elas podem começar por algum lugar. Você não precisa esperar para começar, sabe? É só você estar presente, olhando o que você está fazendo. A gente está dormindo, a gente não sabe o que a gente está comendo. A gente está fingindo que a gente não está vendo. A gente só pensa no futuro. A gente está vendo aqui um monte de empreendedor aqui, criando um monte de coisa, e às vezes não vai estar vivo para poder ver os seus netos, né? Usufruindo de tudo isso. Porque você fica procrastinando a sua saúde. E é a única coisa que você precisa do seu corpo e da sua saúde para você vivenciar os seus sonhos, né? E por onde começar? Eu trago um método muito simples para vocês. Aquele Dr. Paul, o alemão que nós vimos lá no começo, ele também descobriu que se você ingerir 50% da sua alimentação crua e 50% cozida ou até um pouco industrializada e processada, é como se um anulasse o outro e você entrasse em equilíbrio. Então, quando você come um pouquinho mais de alimentos crus in natura, né? Então você olha para o seu prato na hora que você vai comer e metade dele tem alimentos in natura, né? Naturais, uma salada e coisas mais naturais, um suco, uma fruta, que é por onde você pode começar. Às vezes você não vai conseguir fazer aquilo que eu faço, mas você vai conseguir fazer alguma coisa. E 50%, 49% for de alimentos cozidos. Eu não estou pedindo para você parar de comer carne. Estou pedindo para você só ter consciência do que você está fazendo. E aí, você pelo menos vai manter a sua vida mais estável. Vai conseguir manter equilíbrio, não vai estar aquela guerra dentro de você. Mas o que eu indico mesmo, que é a minha alimentação, né? A minha alimentação é muito mais crua do que
cozido, eu quase não como nada cozido, mas é você também colocar 1% de alimentação viva, que são os germinados, né? Eles expandem a vida, é como se eles dessem mais tempo de vida para você, tanto que eles cessam o seu processo de envelhecimento, e aí você ganha os 15 minutos que você perdeu lá com o Pocotó lá. E aí você expande a vida, porque você ganha a vida. Não sei se vocês sabem, mas nós temos a capacidade de viver pelo menos até 150 anos. Eu não sei também se eu quero viver 150 anos, mas nós temos essa capacidade. E a gente chega às vezes com 60 e está dependendo da indústria, cheio de remédios, né? Mas a nossa alimentação, quando você começa uma alimentação saudável, você fala, vou abolir os industrializados, mas você continua comendo muita coisa cozida, ao invés de comer frutas, verduras, legumes. E aí o que acontece? A sua vida fica cansada. É por isso que quando você come, né, almoça, e depois você fica sonolento, porque todo o seu sangue foi para o seu sistema digestório, para fazer a digestão. E aí você fica cansado. Quando você come uma alimentação natural, o que acontece? Toda a sua energia vai para todos os lados. Então, se você está desenhando, você continua desenhando. Agora, se você tem que desenhar e você comeu, vai toda a energia para cá e você fica fraco, né? E aí você fica cansado. Mas, infelizmente, a nossa alimentação, geralmente, das pessoas estão assim. Geralmente tem muito mais alimentos que não existem, embutidos, refrigerantes, salgadinhos, álcool, frituras, mais do que uma alimentação, né? Aqui, na verdade, eu coloquei como se fosse os dois, tá? E aí você começa a guerra, você começa a deixar o inimigo entrar em você, né? Você começa a deixar com que as doenças entrem em você, que é o que o Koch falava, né? Quando você come mais industrializados do que comida, pelo menos cozida, você começa a guerra dentro de você. E quando, infelizmente, os nossos jovens, que estão tão preocupados no futuro, né? Eles estão assim, porque os pais não estão conseguindo ser exemplo para eles, do como eles se alimentarem. E aí vira isso, né? Não tem mais o que fazer. Muitas vezes não tem retorno. Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é, onde você está agora, sabe? Onde você está colocando a sua energia? Você está consciente do que você está comendo? Ou você está colocando a sua saúde na mão da indústria? Ah, depois eu tomo um remédio, depois eu faço isso. Ah, depois eu vejo o que eu vou comer. Ou se você realmente está se autorresponsabilizando e querendo se nutrir e querendo potencializar o seu corpo, né? E é essa pergunta que eu deixo para vocês refletirem. E quero deixar aqui a minha gratidão por todos vocês. E nesse meio tempo eu comecei a dar cursos de alimentação, mas eu percebi que nos cursos nem todo mundo se interessa em querer fazer uma alimentação, porque as pessoas preferem pagar por um curso que vai fazer ela ganhar dinheiro, do que se cuidar para ganhar dinheiro. E aí eu percebi que eu tinha que expandir isso de outra forma, eu tinha que vir aqui e falar com pessoas que estão criando, né? As pessoas que estão podendo pelo menos escolher, de repente, fazer uma publicidade, para não, de repente, fazer uma publicidade lá para o hambúrguer que vende junto com um brinquedinho para os seus filhos. E poder recusar isso. Ao invés de eu ir... Porque, assim, vender água para quem está com sede é fácil, né? Eu quero despertar a consciência de quem está criando, de quem está fazendo isso. E eu tenho um canal no YouTube também que eu comecei. Eu não tenho ainda 1 milhão de seguidores, mas eu estou tentando. Eu comecei faz um mês. Eu espero que vocês entrem lá para ver dicas de como começar a se alimentar melhor. E é isso, gente. Gratidão.